Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2026. E é isso aí. Como vocês viram aí no título do vídeo, estou vindo aí para a gente trocar uma ideia a respeito desses temas aí, a respeito da conta live da Ilus, estratégia realmente é a solução ou não? E vou passar para vocês uma estratégia aí que eu ando utilizando e estou achando interessante, tá? Bom, vamos lá. Conta live da Ilus. Como vocês viram no vídeo anterior, eu tinha feito já em torno de 30 mil dólares de saque, acho que 32, alguma coisa assim na Ilus durante um ano, e estava próximo mesmo de ir para a conta live, né? Eu tinha um plano de fazer é, mais um saque antes da conta live, mas fui surpreendido com um e-mail da Ilus me chamando para conta live. Tá? Então eu estou indo para a conta live, agora já estou, na verdade, ah, na conta live, tá? Eu recebi o e-mail informando a respeito dessa que eu tinha sido promovido para a conta live da Ilus. Então, a partir de hoje, estou operando na conta live. Como vocês podem ver aqui em cima, já é a conta live funcionando. Ali está o número 11228, tá? Então, já não tenho mais aquelas contas, minhas contas foram desativadas e agora só restou a conta live. Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar com a conta live. Está aqui o número da conta, as outras todas as contas saíram e ficou a conta live, tá? Tem um trade de 2 dólares aqui que eu fui fazer um teste para ver se estava funcionando no celular e funcionou. Beleza? Bom, conta live, o que eu acho, tá? Eu recebi e-mail, não comecei a operar ainda, até operei ontem um pouco, mas aí tomei uns stops e aí não operei mais. Pelo que foi me passado, eles mandam um e-mail a respeito de questão de não divulgar informações recebidas no e-mail referente à conta live, tem um acordo ali de não divulgação, né? Tem que ser um acordo confidencial, então eu não posso falar muito a respeito a respeito do que vem no e-mail. Mas mais ou menos já está aí na internet, vocês sabem, o pessoal já divulgou mais ou menos como é que funciona. A minha conta ficou uma conta de 7.500 dólares, né? Então tenho 7.500 dólares de limite e a partir desse limite a gente vai trabalhar para buscar os saques, né? Então é uma conta de total de 300k, que é as contas que eles já negociam aí, tem disponível para vocês, quem não tem a conta live, que dá uns 7.500 dólares de drawdown para poder se trabalhar, tá? Aí a vantagem e desvantagem, o que que tem no meu ponto de vista? Vantagens, não tem mais regras, né? Então regra de mediana não tem, contratos não tem, limite de contratos mediana 40% no dia também não tem mais essa regra. Então, uma regra que está livre da maioria dessas limitações, dessas regras que tinham na conta standard, que era que eu estava acostumado a operar. Tá? Então, essa questão de regras é muito bom, né? A gente fica mais livre, mas ao mesmo tempo tem que se ter mais cuidado, porque quando não se tem regra, a gente tem problemas, né? Nada funciona sem regras. Então, a gente tem que criar nossas próprias regras para poder fazer o sistema funcionar. Então, tem que ter um certo cuidado. Ter essa liberdade é legal? É legal, mas tem que saber trabalhar a liberdade, senão vai ficar difícil de ter resultado a longo prazo. E o saque, que é liberado todos os dias que você tiver saldo para ser sacado. Saque diário. Essa aqui, no meu ponto de vista, é a maior vantagem, é o saque diário, tá? Acho que é muito interessante isso. Leva a gente para um outro patamar aí de operação, fica mais próximo da realidade de ter o dinheiro na corretora e operar, né? Então, são essas as vantagens, a vantagem e as desvantagens. Tá? A desvantagem, na verdade, o que eu acho que é o seguinte.
ser mais direto ao assunto. Pensando na mesa como uma empresa, as contas de mesa proprietária, tu tem um risco retorno muito bom. Se a gente parar para pensar, por exemplo, uma conta de 300k. Uma conta de 300k, tu consegue adquirir ela aí numa promoção, ativar ela por uns US$ 250, né? US$ 250 tu consegue ativar uma conta de 300k. Então vamos lá, uma conta de 300k. Fazer para vocês entenderem meu ponto de vista. 300k aqui, custa US$ 250. Digamos que tu quebrou 10 contas dessa. São 10 contas quebradas. Tu teve um prejuízo, digamos assim, de US$ 2.500. Legal? Beleza. Então, nosso prejuízo está de US$ 2.500 para 10 contas quebradas. Porém, quando tu faz um saque, e aí que está a magia do negócio da mesa proprietária, um saque, conseguiu fazer, respeitar as regras, fez tudo direitinho e tal, tu vai lá e faz um saque de total, digamos, de US$ 3.500. Então, a probabilidade de fica a teu favor, a probabilidade financeira. Se tu for ver o risco sobre o capital investido, fica a teu favor. Porque você precisa apenas de um saque para rever todos os prejuízos que tu teve. Então, isso aqui é a maior vantagem da mesa proprietária, tá? É o risco-retorno relacionado ao capital aportado. E isso se perde quando se tem uma conta live. Por quê? Porque o reset é caro, é extremamente caro. Então, tu não pode ficar quebrando contas, operando de qualquer jeito para conseguir fazer saque. Então, digamos que seja é, o- o- os canais aí falam a respeito, o reset de uma conta dessa pode chegar a US$ 3.500. Então, tu quebrar uma conta, tu tem 7.500, vou fazer o cálculo, ó. Tu tem uma conta que tem drawdown de US$ 7.500 e aí tu quebrou ela. Para tu resetar ela são US$ 3.500. Ou seja, o teu risco retorno aqui tá de duas vezes, né? Então, tu tem um risco de duas vezes, praticamente, né? Então, se tu quebrar uma conta de US$ 7.500, tu vai ter que pagar, tu tem duas vezes pagar 3.500 para chegar nesse valor de 7.500. E aqui quanto que é? Se tu fizer um saque, tu consegue quebrar 10 contas. Aqui não, aqui tu tem que fazer, digamos assim, dois saques, né? Para tu conseguir pagar o valor dessa conta quebrada. Então, esse parâmetro de medida do risco retorno de investimento, ele na conta live ele não fica tão legal, tá? Então, por isso que a conta standard ela é muito boa, principalmente para quem está começando, né? E a maior vantagem que tem na mesa proprietária é isso, é a conta. É a conta, é esse saldo que a gente tem. Faz muita diferença, né? Então, tu tem essa liberdade de dizer, ah, quebrei uma conta legal, põe umas US$ 250 lá, começo de novo e vai, e vai. No momento que tu fizer um saque, tu resolveu a maioria dos teus stops, porque o investimento é barato em relação ao potencial de lucro. Então essa magia da mesa proprietária acaba que tu perde nessa questão da conta live. Então só esse ponto negativo, o restante é muito bom, realmente é muito bom, tá? Vale muito a pena. Acho que todos devem ir para conta live, né, quando chegar o momento. Mas aí tem a questão, tem que mudar a forma de operar, tá? Tem que mudar a forma de operar, não dá mais para levar em consideração que o stop vai ser o valor da conta de US$ 250, porque não vai ser mais, entendeu? Muda, então tu tem que mudar o mindset, tu tem que mudar a estratégia e operar como se fosse a tua conta na corretora. Senão, controle de risco altíssimo, gestão de risco, como eu falei no vídeo anterior, com muito cuidado nas perdas, né? Então, muda bastante o mindset. Então, por isso que muita gente chega na conta live e quebra, porque não consegue mudar a mentalidade da conta, né? Continua operando da mesma forma que operava as contas standard, as contas padrão do simulador remunerado. E não dá certo. Tem que operar diferente, tem que operar com uma gestão de risco aguçada, mini contrato que tu tem uma alavancagem menor, para tu fazer essa conta durar bastante maior tempo possível e conseguir sacar, pelo menos para tu conseguir garantir os resets da conta depois, se precisar. Né? O ideal é que não precise reset, mas se precisar, vai ser
não tão frequente quanto as contas standard, que daí tanto faz, o cara opera de qualquer jeito, quebra lá, vai lá e paga o reset e deu, né? Então a conta live não dá para fazer desse jeito, por isso que o pessoal não dura muito tempo. Beleza? Então minha opinião sobre a conta live, relacionado à estratégia. Aí fica o meu questionamento para quem já tem um pouco mais de tempo de mercado, já está um pouco mais calejado, digamos assim. A pergunta que não quer calar. O pessoal comentou aí nos vídeos e tal, ajuda a gente, passa uma estratégia aí que tu use e tal. A questão é, até vou botar isso aqui como título. A estratégia é a solução? A estratégia é a solução para ter resultado? O que vocês acham? Respondam aí. Na opinião de vocês, quem tem 2, 3 anos de mercado aí já deve ter a ideia, né? Vocês sabem a resposta, eu não preciso nem responder. A resposta é simples. Não. A estratégia não é a solução. Por que não é a solução? Pergunto para vocês. Vocês têm 1 ano, 2 de mercado. Quantas estratégias vocês já usaram? Por quanto tempo? 3, 4, 5 estratégias? Nenhuma funcionou? Talvez até mais. A gente tenha usado 10 estratégias. Então aí me digam, a estratégia não funciona? Como é que vocês validaram essa estratégia? Por quanto tempo vocês usaram? Entendeu? Então essa é a questão. A estratégia é um pilar de um sistema. Só a estratégia não vai resolver o problema. E eu diria o seguinte para vocês em relação à estratégia. Eu acho que a estratégia, se vocês não buscarem uma estratégia específica e usar ela por um tempo determinado e testar e retestar e entender o funcionamento e se sentir confortável, não vai chegar, essa estratégia não vai conseguir fazer o papel dela dentro de um trade system. Tá? Então, eu acho que o mais interessante é você criar a própria estratégia. Quando tu cria a própria estratégia, o que acontece? Quando a gente pega uma estratégia pronta, a gente subentende que foi testada, que está funcionando e a gente vai só executar. Não se aprofunda na estratégia, não conhece a estratégia a fundo. Às vezes nem estuda muito a respeito da estratégia. Quando tu cria a própria estratégia, o que vai acontecer? Tu vai se debruçar no gráfico e vai testar, retestar, colocar média, colocar outra coisa e vai fazer backtest, e vai voltar e vai avançar no tempo e vai testando e vai testando. E esse período de teste, esse período de construção da tua própria estratégia, teu próprio setup, vai te trazer confiança naquilo que tu está fazendo, tá? E aí que está a questão. A estratégia, o setup só vai ser funcional para ti quando tu tiver todas as informações necessárias e te passar confiança. Aí tu vai executar sem questionamento. Deu a estratégia? Eu vou executar e pronto. Sem dúvida. Tomei stop, tomei, sei lá, 10 stops na estratégia. Pô, mas a estratégia não funciona. Não, eu olhei no backtest lá atrás e vi que o drawdown dela pode acontecer. Já aconteceu há 1 ano atrás, por exemplo. Teve um drawdown de 10 stops. O limite dela, num histórico de 1 ano, 2, foi 10 stops em sequência. E isso aconteceu, sei lá, 5 vezes. O restante sempre teve uma cadência. 3 gains, 1 stop, ou 4 stops, 10 gains. Entende? Então essa é a importância de criar a sua própria estratégia ou testar uma estratégia incansavelmente até ter os dados necessários porque vocês acham interessante, ganhe confiança na estratégia, tá? Se a gente pegar os exemplos que tem aí, Joe Di Napoli, que é um criador de estratégia, ele criou a estratégia dele e operou até o fim da carreira, acho que 30, 40 anos operando a mesma estratégia, né? Criando o mesma filosofia ele criou e foi executando. Tem outros, tem o Bollinger, né, que criou bandas de Bollinger, ele criou a estratégia dele. Tem o Hugard, tem vários. Se você colocar na internet, vocês vão achar vários. Tem alguns famosos, outros nem tanto, mas tem. Eles criaram a própria estratégia. Então, o que que é o interessante de criar a própria estratégia? Não tem stop. Não toma stop? Não toma. Só que ele sabe quantos stops ele vai tomar em média. Ou ele sabe que a longo prazo a estratégia vai ser positiva, tá? Então, talvez criar a própria estratégia é mais interessante por conta disso aqui, ó. A estratégia, se a gente olhar essa figura aqui, a estratégia ela tem uma parte, ela é um pilar de um trade system. Tá vendo aqui?
Ela é um pilar apenas. Ela é só um dos três pilares principais. Sem o restante, olha aqui, a estratégia é um pilar. Tem que ter o gerenciamento de risco, tem que ter o controle emocional. Esses três aqui são um trade system, tá? Formam um trade system, que deve ser seguido fielmente. Você é funcionário desse cara aqui, ó. Você é funcionário desse cara aqui. Só executa, tu não pensa. Não, tu não é, o mercado não paga para você para te pensar. Ele paga para tu executar. O trader é um executor. Tu executa o trade system. Então, quando eu falo que a estratégia não é solução, porque a estratégia é só um desses pilares, está aqui, ó. É só um pilar. Se tu só tiver um pilar, que é a estratégia, e o restante não tem gerenciamento de risco, não tem controle emocional. Ou seja, o trade system vai ruir. Não vai funcionar o trade system. E o mesmo é válido para o restante. Se só tiver gerenciamento de risco e não tiver o resto, não funciona. Se não tiver o controle emocional, vai quebrar as contas porque vai ficar em dia de fúria. Então não adianta, né? Não adianta ter só uma estratégia se tu não tem o restante. Teu trade system não vai ser robusto o suficiente para te levar a ter resultados consistentes, tá? Então, o trade system, ele é um conjunto de, digamos, de parâmetros, regras, gerenciamento de risco, estratégia, o controle emocional, horários operacionais, todo um plano que você executa para buscar o resultado. Então, o mais importante é um trade system que respeite e seja apoiado nesses pilares. Então não adianta, tu pode ter a melhor estratégia do mundo. Não vai funcionar se tu não tiver o restante, tá? Bom, falado isso, a respeito da estratégia. Vocês pediram uma estratégia e tal, vou passar uma estratégia aí que eu vi, que eu tenho usado, até vou criar aqui com vocês. Ela se mostrou bem interessante, tá? Tem bons resultados. Só que é o seguinte, ela é uma estratégia de tendência, tá? Vamos colocar aqui. Não foi criado por mim, eu já vi essa estratégia aí rolando, já vi mais gente usando. Eu testei ela, fiz alguns backtests e ela me pareceu bem. Não cheguei a validar a muito longo prazo, mas me pareceu bem interessante. Que é o seguinte: 50R, tá? Aqui tem uma regra de coloração, que é uma regra de coloração que eu criei. Vou tirar a regra de coloração. E aí você vai fazer o seguinte: regra de coloração 50R, quer dizer, a estratégia se dá em 50R no Nasdaq. A gente vai inserir média de 20, média de 20, tá? E essa média ela vai ser exponencial, com dois períodos de deslocamento. E aí tem um indicador aqui do Profit que é o Magus Média. Pronto, tá aqui. Aí ele tem essas duas opções. Ele cria essas três médias e mais esses dois parâmetros. Pode criar aqui, clicar no meio das médias aqui, ele vai abrir o indicador, a configuração do Mago Médias, tira o ajuste e view up. Isso aqui no Nasdaq não funciona muito bem, tá? Legal, tá aí. Ah, quero uma regra de coloração e tal. Cara, pode botar aqui, ó. Quer ver uma legal que eu usei por muito tempo antes de criar a minha, que me ajudou, achei bem interessante. Clique em cima do box aqui. Lembrando, 50R. E tem mais um detalhe, para fazer a sombra do box, senão ele fica sem a sombra, clique em cima duas vezes, ele vai abrir essa janela e vocês vão selecionar essa opção aqui, ó, Candle, tá? Essa opção aqui, Candle. Deixa eu tocar a seta aqui. Tá. Bom, estão vendo aqui o mouse, né? Candle. Por quê? Com essa opção ela vai fazer as sombras, tá? Sombra do Candle, legal. Tá. O que mais que a gente tem? Ah, a regra de coloração. A regra de coloração é o seguinte. Agora foi. Regra de coloração, clica duas vezes em cima. Quer dizer, clica o botão direito em cima. Inserir regra de coloração. Mais. Aí vocês vão escrever aqui, ó, Maguila. Maguila, que é do Rodrigo Coenso aqui, tá? E joga em cima do 50R. Ok? E joga em cima da média de 20 também. Exponencial. Clica em cima dela, inserir regra de coloração. Maguila. Pronto, tá lá, o gráfico de vocês está setado.
Só pelas cores já dá para ver que fica legal, né? Bom, o que que é o setup? O setup é o seguinte, ele é um setup que funciona em tendências, tá? Claro, olhando o gráfico parado é fácil de falar e tal, mas vocês vão fazer o backtest aí de vocês, vocês vão ver. Ele funciona em tendência com deslocamento de preço. Então, quando tiver um alinhamento das médias, são essas duas médias, deve ser uma de 9 aqui, uma de 30 e a de 20 do meio. Quando tiver com as três alinhadas, a média central vermelha e o preço tiver com deslocamento descendente ou ascendente, no caso, como está vermelho, ele está no deslocamento descendente, tá? O preço está vindo no deslocamento descendente, visível, simples de ver, não tem mistério. Tá vendo aqui, né? O que que você vai procurar? Vai procurar esse sinal aqui. Tá vendo esse sinal? Esse sinal aqui é um mini pivô, tá? Formado com uma rejeição. O que que aconteceu aqui? Vamos explicar. O preço veio se deslocando com queda, o vendedor com sucesso deslocando o preço para baixo, chega a um determinado nível, ele ou realizou ou teve uma pequena defesa por parte do comprador, nesse nível aqui, o preço subiu, ele deu uma respirada rasa, digamos assim, respirou e retomou o sentido inicial, que foi desculpa, essa perna de queda aqui. Então o preço vem, desce, faz um respiro e retorna. Aqui ele fez essa sombra aqui, que é mais interessante ainda. Por que que essa sombra foi formada? A agressão compradora, o vendedor retomou a força, vendeu, fazendo o comprador recuar, deixando isso aqui como se fosse um pivô, um pivôzinho. Tá vendo? O pivô da análise clássica é um pivôzinho de box. Deixou o pivô. E aí, como é que faço a entrada? Simples. Venda vai ser dada na mínima desse box aqui, stop na máxima da sombra. Se não tiver a sombra aqui, não tiver o pavio, pode ser aqui em cima do próprio box. Pode ser aqui, ó, em cima do próprio box. Entendeu? Então, vamos lá. Procurou o padrão, preço está em deslocamento, topos e fundos descendentes. Montou o pivô, pivôzinho de box. A gente vai fazer o quê? Vender, entrada nessa região aqui, abaixo da mínima do candle, desse candle que fez o respiro, ou no candle consequente que retomou o sentido inicial da queda. Pode ser esse cara aqui. E o stop? Stop aqui em cima. Legal. O que que vai ser o alvo? O alvo vai ser 40 a 50 pontos, inicialmente. Por quê? Porque vai ser a média do stop. Se a gente pegar aqui, ó, vamos ver quanto que deu esse stop aqui. Vou botar essa ferramenta. Ó, 37 pontos. Então, dá a média de 40 pontos. Se for fazer a gestão de 1 para 1, tá? 40 pontos vai dar de 1 para 1. Se a gente fizer um pouco mais, dá para buscar mais, dá. Aí tu pode usar outras ferramentas, aí tu pode usar outras, aí tu pode ir botando aqui, ó, acima dos box, né? No stop. Faz. Começou a andar em direção, chegou perto dos 30 pontos, traz pro 0 a 0. Andou pro 35, bota o stop acima do box anterior. E assim tu vai fazendo, é assim que eu busco o payoff. Quando é um dia que está com uma tendência forte, que eu sinto que o mercado está em deslocamento, eu vou colocando aqui em cima. Stop aqui, stop aqui, stop aqui, vou levando. Até que tirou aqui. Então a gente pegou essa pernada aqui, ó. Ah, é sempre que vai acontecer isso? Não, tem vezes que não. Tem vezes que ele vai dar um a um para um e vai acabar o movimento, tá? Então esse aqui é o setup do Renko 50R. Simples, fácil de operar, não dá sinal toda hora. Quando o movimento está em lateral, ele dá bastante sinal errôneo. Então qual que é a importância? Ver a estrutura. Entrou em tendência, topos e fundos ascendentes? Ó, aqui deu outro. Ó. Aconteceu, preço acima da média, acima das três médias. A cor tá verde. Olha só, vamos analisar isso aqui. Ó. Preço está aqui, ó, trabalhando acima das médias. As médias alinhadas ascendentes. Média de 20 está verde. As três estão fácil de ser identificado. As mínimas recentes estão acima da média. Esse cara desceu aí, fez um deslocamento para compra,
respirou, deixou aqui uma sombra, subiu. Fez o padrão dos 3 boxes? Fez. Legal. Compra aqui, stop aqui. Risco 1 para 1 pelo menos. Beleza? Se não quis 1 para 1, tentou pegar 1,5, provavelmente tirou no 0 a 0. Ou se tu deixou a operação correr, pagou aqui o 1 para 1. Vai da gestão de do teu trade system, tu que vai botar as regras, enfim. É só o setup, é só uma parte do sistema, tá? Então tá aí. É, esse é um da. Outra coisa, dá para fazer outra coisa também. A segunda forma de operar também, que eu também faço, que é o recuo à média. Está num deslocamento positivo. Cor verde, alinhadas médias. Retomou numa resistência. Fez o toque próximo da média ou na média, que é o caso aqui. Fez a resistência nessa região. É a mesma região que está a média. Tocou na média e deixou. Pode ser na média de 9 aqui ou na média de 20. Deixou essa sombra, que seria rejeitou o preço nessa região, foi uma rejeição do preço, parte do comprador retomando a força compradora em cima do vendedor, compra acima. Stop aqui. Normalmente essa sombra quer dizer uma continuidade. Por quê? Porque o vendedor tentou descer o preço, o comprador retomou com força e deslocou o preço para cima. Então aqui é uma compra. Stop abaixo da mínima, fiz a entrada e vai levando o trade. Olha só, aqui fez de novo, nessa região. Aqui fez também, olha aqui a rejeição. Ele fez aqui, mas não entrou, né? Não deu continuidade. Fez aqui, deu. Se tivesse entrado aqui, provavelmente teria tomado stop. Deu mais abaixo. Sempre em mercados com tendência. Ah, como é que eu vejo uma tendência? Pô, isso é muito básico, né? Topo, fundo, topo, fundo. Aqui ele estava uma micro tendência de baixo. Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Mais as médias. Então, fácil de ver quando o mercado tem tendência ou não. Ah, o mercado ficou lateral. Quer ver uma hora que ficou lateral? Ficou lateral aqui, ó. Lateralizou aqui. Depois ele rompeu e voltou para a mesma região lateral, ó. Topo, fundo, mesmo nível. Rompeu. Topo, fundo mais alto, topo mais baixo. Fundo mais baixo. Ou seja, lateralizou. Aqui fica de fora. Mercado ruim, não opera. Tá? Basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Tá aí o setup. Se quiserem usar, são duas estratégias com Renko de 50R que vocês podem usar, que é assertiva, tem uma margem de acerto boa, tem que fazer a gestão de risco, como eu falei para vocês, para fazer funcionar, tá? Espero que seja proveitoso essa estratégia para vocês aí. E quando eu tiver os resultados da conta live, tiver mais informações a respeito de como vai indo, a gente vai conversar, eu faço outro vídeo aí. Esse vídeo já ficou muito longo, tá? Espero que gostem da estratégia. O crédito eu não sei quem é que criou, mas não fui eu. Eu só venho testando ela, usando ela faz um tempo. Eu peguei aí pela internet também, se vocês procurarem vocês vão ver. E é isso, tá bom? Bons trades a todos.